EVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade. Fala, meus amigos. Olá, pessoal. Estou aqui com o José Fragoso. Você não conhece aqui, ele está não só com a gente aqui há um tempo já nos bastidores. José vem ajudando há muito tempo nos bastidores. E agora colocou a cara a tapa também, tendo o projetinho dele lá, né, José? Diz qual canal, José? É o Almas Cebosas Amigas da Luz. O tag lá no YouTube é Asal Espiritualidade. Me fala, dá um retorno do áudio, por favor. É muito importante. Vocês estão ouvindo a gente bem? Tá? Se tá tudo certinho, porque eu tô deslocado aqui com os equipamentos aqui, eu não consegui trazer o microfone como eu pensava que ia estar. É importante só dar um olá, ver se tá tudo certinho com a voz. E não se esqueçam aqui, eu vou botar aqui o link para o canal dele, tá? Beleza. Não se esqueçam também que aqui, onde nós estamos, obrigado, Caritazinha, fofinha. A gente está programando aqui, vou deixar o canal dele aqui em cima, tá? Fixado. Vocês já se cadastrando lá para já dando um empurrãozinho. Aqui, ali, né, na entrada daquela garagem ali, só que é bem grande ali. No sábado, a gente vai fazer esse evento, que já está tudo estruturado. Vai ser um mini curso, um seminário sobre projeção astral gratuito. Então, tem um link para inscrição que está aqui, foi colocado aqui também, tá? Abaixo. Esse link é só para quem é presencial, tá? No caso você não venha, não precisa se preocupar também, que nós vamos transmitir ao vivo, da forma como nós estamos fazendo aqui agora. A gente programou a internet, arrumamos tudo, não foi? Sim, tá tudo beleza agora. O solo já ficou passando o fio. Não, quem passou o fio foi ele. Eu fiz umas besteirinhas ali. Deixa eu só fechar umas coisinhas que estão abertas aqui, para não fazer barulho. Aqui, tá. Caramba. Então, se querem cadastrar, a hora é agora. Ainda tem vaga, tá? E é gratuito, é um evento que não tem nenhum tipo de cobrança. E hoje, o Zé ele trabalha num centro, em alguns lugares, com prevenção e cuidado, um centro de muito cuidado ligado a... Quais são os centros que você trabalha, Zé? Eu trabalho em 3 lugares, 3 casas de apometria diferentes, né? E o trabalho basicamente é desobsessão. A apometria, né, é uma técnica, acho que vocês podem olhar na internet aí, que basicamente igual você fazia, Saulo, na época, na mesa kardecista, né? Uhum. É uma mesa onde se reúne os médiuns, né, para fazer o trabalho, por vezes de cura de doenças, mas mais de desobsessão mesmo, né? E então não é muito diferente de uma mesa kardecista. Uhum. Mas só que com algumas técnicas que têm sido usadas por essa linha que a gente chama de apometria. E a gente hoje, a proposta principal era a gente falar de um assunto desse. A gente esqueceu de colocar no seu canal lá, que a gente ia tentar fazer junto. A gente não tem problema, depois vai ficar gravado. As pessoas montam para lá. Tá? O evento começa aqui, para quem não sabe, só para falar aqui, começa às 2 horas da tarde, tá?
a gente... o assunto suicídio é um assunto muito sério, que às vezes acomete, a gente não tem noção, pega todo mundo, não escapa ninguém. Existe uma egrégora muito forte ligada ao suicídio na parte negativa. Por que isso acontece? Espíritos, eles sabem que há uma grande chance do suicida não conseguir passar pelas ondas na desencarnação da mudança de frequência, quer dizer, ele está tão mal que ele não consegue se utilizar-se a ponto de ser levado. Então, essa onda começa na hora do pensamento. E esse pensamento acomete muito aquele que tem segurança de que está 100% bem, como os espiritualistas e tal. Todos nós somos fadados a um magnetismo, principalmente muito forte, de assédio, sob pensamentos suicidas. Nunca brinque com isso, tá? Então é importante que a gente sempre que tiver uma dificuldade, um problema, não se jogar de alto. E acontece uma coisa com a gente, que é o seguinte, que são as armadilhas montadas. Sempre. Você tem uma armadilha montada, ela fica montada para você. Aí você, por ser espiritualista, você está no nível de positividade que você não está achando que está fora da faixa. Na hora que você baixa a frequência um pouco... E vai baixar. Ela eventualmente vai acontecer. Um dardo é jogado na sua direção em que você baixa a frequência no nível muito alto. Que aí vem os pensamentos suicidas, que pegam e, se não tomar cuidado, a pessoa faz besteira. Então, isso pega mesmo nós com algum conhecimento sobre espiritualidade, e é uma energia muito forte. Existe uma onda magnética espiritual de níveis de espíritos voltados a esse tipo, onde é bem comum que os espíritos queiram que a gente entre nela, porque é garantido que eles consigam, enfim, há uma grande chance de aprisionar a pessoa, né, Zé? Na hora do desencarne. Nem todo suicida vai para o umbral. Correto. Mas todo suicida entra na faixa do umbral. Sim. Aí eu acho que como você já falou, né, depende do histórico, né? Cada caso é um caso. E se a pessoa historicamente está bem, né, numa boa vibração, não é porque num período relativamente curto que esteja numa baixa vibração, numa baixa frequência, né, e comete um ato, né, ou entra nessa situação, que ela vai ser levada para os vales, né? Tudo depende. Pois é. O grande detalhe é que no momento do processo, olha, eu passei por alguns treinamentos no astral para poder fazer trabalho de amparo. Eu nunca achei que ia passar por essas coisas. E não foi fácil. Não foi marcado, foi uma coisa que foi acontecendo no decorrer de alguns meses, tá? Eles me davam uma brecha a cada tempo que acontecia para eu poder refletir. Em um deles, eu acho que 2 ou 3, foi uma simulação de morte por suicídio. Um deles, o mais forte de todos, sem a menor dúvida, que parece que menos impacta, porque é o suicídio da pessoa que toma um monte de comprimido. Acontece muito suicídio assim. Na verdade, é um suicídio que você não se machuca diretamente, você não faz, você vai adormecendo, vai ficando grog e tal, aí você pensa que não sofre. Pensa que não vai sentir dor. Cara, foi assim, eu já entrei na coisa, é uma simulação perfeita, tá? Fora do corpo, foi fora do corpo isso, tá? É como se eu tivesse passado através de um registro acástico de um ser que desencarnou, por exatamente a mesma sensação que ele passou. Velho, minhas mãos e os pés começaram a esfriar. Cara, que sensação horrível. Sabe quando você vai perdendo, sabe quando você tem uma cãibra, mas é voltada 300 vezes mais dolorido. Ela vai subindo, e você vai sentindo aquele esfriamento, aquele enrijecimento, e aquele negócio vai vindo na direção do coração. Tá? Parece que tudo vai na direção do coração. A sensação que eu tive, eu estava lúcido o tempo inteiro, percebendo a situação. Uma agonia, tentava me mexer, não conseguia mais, não tinha mais retorno. Eu olhava ao redor meio agoniado, até que aí eu comecei a ouvir meu coração batendo, e bem rápido, até que ele foi perdendo velocidade, enquanto essa energia ia chegando perto dele, a energia da morte, velho. Aí que chegou perto dele e fez assim, aí deu uma última batida, na última batida deu uma explosão, foi a hora da morte, né?
a desligada do corpo físico total. Essa explosão me levou para o plano astral na mesma hora. Ele pegou minha mente, que ainda estava conectada àquela mínima capacidade física de sobrevivência, me passou para o corpo astral, Cacau. Na hora que explodiu, eu comecei a ouvir os espíritos que estavam no meu lado incentivando o suicídio. Que eram espíritos de níveis de rosnar, nem se falavam, velho. Eles satisfeitos pelo que tinha acontecido, eles me pegando, sabe aquela cena do filme Ghost, onde o espírito vem, pega um cara e leva? Era uma coisa pior que aquilo. Velho. E eu quero aí eu fui acometido por um ataque espiritual, assim, que era um negócio tenebroso, assim. Eles vêm pegar a energia vital, né? Que quando você morre de energia, morre de morte matada, né? E suicídio principalmente, a energia vital que ainda tem no seu corpo etérico, né? Você tem muita energia. E aí esses verdadeiros vampiros, né? É como se fossem abutres, né? Vêm atrás dessa energia sua para se alimentar deles. Eles vivem dessa energia densa. E você fica uma marionete dos caras lá, velho. E aí você sente as dores, né? Fora isso, tem um relato que é muito interessante, ao mesmo tempo triste, mas interessante ver, que é assim... Obrigado, João. A gente, quando sai do corpo, às vezes você nem sabe que saiu. Você não sabe. Você levanta na cama... Pô, você levanta do corpo e não sabe. Cara, não sei se você já teve experiência fora do corpo, mas muitas vezes você fica absolutamente em dúvida. A morte, ela é igual. Acontece um negócio que é assim. Isso é uma mistura de coisas que eu já vi com coisas que eu sincronizo, tá? A pessoa que comete o suicídio, ela quer apagar a consciência, ela quer fugir de uma situação que para ela é horrível. Então, o que ela quer fazer? Tudo que ela quer é não existir mais, ela não quer mais sofrer. A morte para ela é o mínimo, a dor física para ela não existe, ela está num nível de dor emocional que ela quer apagar, mas isso não acontece. Esse é o problema. E a pessoa não percebe que... o que acontece? Na hora que você morre, que tem a morte física, você abre os olhos e acha que não está morto. Então, você já está... O corpo já foi, você já está no plano astral, meio que voando assim, meio confuso, achando que está medicado ou machucado, porque você sabe que fez alguma coisa para o suicídio, né? E não sabe o que acontece. Aí chega finalmente seus parentes, você enxerga seus parentes gritando e você fala, calma, eu não morri, achando que está no corpo, porque você quis apagar a consciência, mas não apagou. Então você enxerga todo o grito dos parentes ou de quem ele pegou na hora, a corrida para o hospital com você, com o seu corpo desfalecido, e você constantemente falando, eu não estou morto não, estou vivo. E já foi, na verdade você está morto, mas para você não morreu, porque a consciência, teoricamente, ia sumir, mas não some. Então você vai para um lugar, chega no hospital, você vai ver o médico pegando aquelas coisas e você falando, não, morreu, já foi. Você vai ver você entrando num saco, quando vai para aquelas gavetas geladas, você entra junto com o corpo para a gaveta gelada, meu pai. Se vai ter um pós-tratamento, como por exemplo, dependendo do tipo de morte, o corpo fica no estado lastimável, visualmente falando. Então eu preciso falar isso, esse que é duro. Você vai sentir... você sabe como é que os caras que cuidam de corpo, eles aplicam formol no seu corpo, formol no seu rosto, as agulhas são colocadas, formol, colocam coisa no seu nariz, eles colocam, então tudo isso você vai vivo, só que você vai continuar gritando pro cara que tá fazendo isso ali, que não tá morto, mas tá. Isso se você não for pego na sua casa, não chegar até o hospital, não chegar o rabecão na frente da sua casa do ML, botar você dentro de um saco preto naquele negócio, jogar você lá dentro que é frio, que aqueles carros são refrigerados, tá? E você tá gritando lá dentro o tempo inteiro dentro do saco que não tá morto, mas tá. Mas para você não tá. E você não sabe que não tá morto, você vai ficar gritando que não tá morto. Normalmente é assim. Eu tô falando porque, velho, isso eu acompanhei poucos suicídios, é mais difícil. Mas eu vou falar claramente, no seu velório, você vai ouvir todos os detalhes. E eu tô contar que os espíritos que estão ao seu lado ali vão estar gritando, perturbando a sua mente. Então você vai pro velório dessa forma, com a família. Cara, é outra coisa, é um ato de extrema covardia o suicídio. Eu preciso falar, a pessoa que comete suicídio é um covarde. Naquela hora, pela inconsciência, ele não tem noção, mas é um covarde sobre a família que não pensou em ninguém. Eu tô sofrendo, eu não aguento mais, eu não quero saber se eu tenho filho, se alguém gosta de mim, se eu tenho... Eu não quero saber.
eu simplesmente vou terminar o processo daqui. Só que o problema é que não morre, não foge da dificuldade, você ainda fica mais lúcido pelo processo que está acontecendo, ainda se aproxima de espíritos pesadíssimos, que é o processo obsessivo que já vinha provavelmente acometendo a pessoa. Só corroborando o que o Saulo fala, né, isso tudo que ele está falando está relatado em dúzias de livros, né, dúzias de cartas que Chico Xavier recebia, né, e tem um monte de entidades que já passaram por isso e que depois de se recuperarem vieram e relataram, tá? Então isso está muito documentado. Então, eu vou botar uma pergunta aqui também pra gente. Não é só o Saulo, né, que passou por isso na invenção da cabeça dele, tá? Isso é o que ocorre realmente. O Daniel fala que não acha que seja covardia, você não sabe o que a pessoa passou para falar isso, os parentes têm sua parcela de culpa. Vamos conversar sobre isso. Você acha que seus parentes são somente os que estão encarnados? Na sua programação existencial existia uma quantidade incrível de seres trabalhando na programação existencial. Desde antes de você nascer, desde a hora que você escolheu. Existe parente de rapaz, a vida não é fácil para ninguém não, pai velho. É para todo mundo. Nós todos estamos remando, inclusive eu postei um vídeo hoje no Instagram, sobre ondas gigantescas, que são ondas das nossas próprios karmas, das nossas próprias dificuldades, dos espíritos que estão ao redor da gente, e de todos os seres que estão. Cara, tem gente que tem filho pequeno, velho, independente do que você passou, que não é fácil. Aliás, você acha que você está passando o que você está passando, por quê? Porque a vida lhe trouxe peso, ou porque tem, às vezes, uma repercussão kármica sobre você? Aí você foge, quer dizer, você tem uma coisa a responder, está passando pela questão da resposta, e você ainda foge? Foge, às vezes, dos espíritos que tiveram aqui junto da sua família, porque não é fácil para ninguém, velho. Nós estamos juntos aqui, não quer dizer que nós vamos viver juntos, vai ser fácil. Não é fácil para mim. Às vezes, a dificuldade que existe para mim é a forma como eu peso as costas do parente que está do lado. É difícil pra caramba. Mas assim, quando você... Por que é um ato covarde? Porque na hora que você faz isso, você desiste da sua... Em relação a você mesmo, já é covarde. Você foge da sua programação existencial. Isso é um ato de covardia. Pega a definição de covardia. Primeiro que você tem uma programação dentro de você mesmo. Com você mesmo, você já fugiu da programação. É uma atitude absolutamente egoísta também. Ainda que você que não queria mais sofrer, não quero mais sofrer, eu tenho direito a não sofrer, será? Vê só. Primeiro que o sofrimento não para, a vida continua, é uma ilusão. Quando você pensa que vai acabar, não acaba. E aí vem o trabalho. Esse grupo Karma que te ajudou a encarnar, cara, veio a mãe de André Luiz. Ele vai fazer um trabalho incrível para tentar fazer você não cair na zona inferior após o suicídio. É incrível o trabalho que é feito. Se você cair, eles não vão sossegar até tirar você de lá. Família espiritual, isso. Como aconteceu com André Luiz e a mãe dele, que não sossegou, clamando por tudo quanto é espírito, inclusive usando créditos próprios junto ao nosso lar, junto ao ministro Clarencio, que foi quem foi buscar André Luiz com alma cometida como suicídio inconsciente. Então, muitas vezes, existem pensamentos, olha só que pensamento que tem também, que nós somos, por exemplo, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Eu tenho direito ao aborto, um exemplo, eu não estou com isso falando nada, eu tenho direito ao suicídio porque eu decido. Será? Veja o seguinte, se eu começo a estudar e ganho dinheiro, a minha família inteira, teoricamente, num processo geral, ela é beneficiada, porque eu começo a ajudar na luz, não vai faltar mais nada, não vai... Então tem um monte de coisa, vou comprar comida, vou poder ajudar meus irmãos a estudarem, todo mundo cresce. Se eu resolvo fumar cigarro até morrer de câncer, como aconteceu com a minha mãe, cara, eu sou, ainda que não queira, uma pessoa egoísta por achar que aquilo só faz mal a mim, não faz mal só a você. Além de você passar a vida toda vivendo perto de uma pessoa que fuma, sabendo que ela vai morrer com aquilo, minha mãe morreu, enchendo o saco da gente para comprar cigarro de madrugada, porque quando faltava ela brigava com a gente, era quase um processo obsessivo. Apesar de ser uma pessoa incrível, uma mãe incrível, ela tinha esse processo. Foi pro hospital, nós não dormíamos com ela no hospital, meu velho. Quando alguém desencarna e vai para um umbral, o parente que ama não dorme não, velho. Seus parentes lá no mundo espiritual, Daniel, não vão dormir não, em paz, sabendo que você tá na zona inferior sofrendo, pai, velho. Quando você sai um parente lá no meio da Cracolândia, eu duvido que a mãe durma em paz.
Então é um ato de falta de percepção sobre a consciência, de egoísmo, e não deixa de ser um ato de covardia quando você não está pensando no todo, que inclusive vive e se movimenta energeticamente. Não existe seres difíceis na família da gente? Claro que tem, mas não venha dizer que só existem esses seres, não, tem gente boa também, que nos inspira e nos motiva a serem legais. Então o ato de suicídio, ele por si só é um ato de atraso, para você ter ideia, é um repetente. Você vai se afastar do grupo karma que está evoluindo, que vai dar trabalho. Você vai ter que recuperar uma situação que pode não ser de umbral, né, Zé? Sim, aí nesse sentido, pegando esse gancho, a maior parte dos suicidas não é a primeira vez que eles estão se suicidando agora nessa encarnação. A maior parte, a grande maioria que tem pensamentos suicidas, etc., já se suicidaram em outras encarnações. E aí, como o Saulo falou, repetente, né, estão aqui de novo, né, vendo se agora passa de ano, né, vendo se consegue. E vem a espiritualidade, vem realmente já dentro de um grupo karma de sustentação para evitar que isso aconteça novamente. Então, sempre existe o auxílio, tá? Seja da família, de amigos, da igreja, da CVV, de algum lugar, né, tem. Se a gente consegue, nesses momentos de depressão, pedir ajuda, né? Ter essa mentalidade, essa força, essa luz, né? De pedir ajuda, a ajuda vem. E aí quem está em volta, também é importante dizer isso, seja família, amigos, quem quer que seja que esteja em volta, se direcionar boas energias, boas frequências, boas vibrações, é como você está jogando uma boia salva-vida para quem está se afogando, tá? Você tem que tomar cuidado para não se afogar junto, mas você tem a obrigação de jogar uma boia salva-vida, né, para essa pessoa, dar uma oração que seja, cantar, dar um abraço, dizer eu te amo, né, qualquer coisa para elevar a vibração dessa pessoa, para que ela consiga respirar e aí procurar, por vezes, né, um tratamento médico. É sempre fundamental um médico, psiquiatra. Não, tem um Centro de Valorização da Vida, que Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, que está aí, que tá é o número 188, tá? Que são pessoas que conectadas, sim, de tudo que é lugar, sim, tem espírito, tem evangélico, sim, tem pessoas sim, de bem, que colocam, que estão disponíveis e trabalho gratuito, ninguém recebe por nada. Exato. Lá. Então, procurar ajuda, pedir ajuda, ajuda vai vir. Tá? Os seus guias, mentores, anjos da guarda, dê o nome que quiser. Eles estão por perto, só esperando você erguer a mão para ele agarrar a sua mão e te tirar, né, desse processo de afogamento. O problema do suicídio, velho, se você olhar ele pela análise crua, simples, é o seguinte: eu tenho uma encarnação, tá? E eu não quero mais continuar ela, seja qual qualquer motivo que seja. Eu decido, sei lá, um vazio existencial que aconteça. A ideia em si, ela parece simples, se você pensar sobre... Porque sempre que você tem uma ideia, você tende a defender o contexto dela com algum argumento. Um argumento que seja, obviamente, favorável àquilo que você pensa, né? Dificilmente você pensa o contrário. A ideia em si parece convidativa e simples. É simples, não quero mais. Inclusive, você vai usar recursos e argumentos, por exemplo. No Japão, existe um processo antigo em que, quando a honra de um samurai ela não estava correta, que ele era uma atitude honrada ele tirar a própria vida, tá? Isso está dentro de um processo cultural de um país voltado a isso. Ainda assim, pense o seguinte, esse é um argumento que você pode usar, que está correspondido, tem um nome, inclusive, disso, não sei se sabe o nome, que o samurai faz. Harakiri, né? Acho que é uma coisa parecida. Tem vários filmes que demonstram isso. Quando ele tem a honra, ele era uma forma de morrer sem que você fosse morto, como se você limpasse a honra da sua família, tinha uma cultura em cima disso, tá? Existia também, quando os mongóis invadiram a China, isso está dentro de uma cultura também antiga, tiveram, inclusive isso está demonstrado na série Marco Polo, você pode ver isso, eu fui buscar a informação que aquilo realmente aconteceu. Milhares de pessoas entraram nas águas e se mataram afogadas, milhares, eles entravam na água e se afogaram.
E acreditar que contexto é esse? Como eu falei, o suicídio está dentro de determinados contextos. O problema do suicídio, principalmente, é a vibração que você entra antes do processo. Além, obviamente, de qualquer pessoa que fez suicídio, ela cortou a encarnação ou a programação que ela tinha. Ninguém programou a vida para desencarnar por suicídio. Não existe. Olha, vamos programar, chegar a tua hora, não existe isso. Ela, em algum momento, ela quebrou a encarnação dela, por qualquer motivo que seja. A consciência de pessoas de uma época antiga não é mais comparável à nossa consciência hoje em dia. Antigamente, por exemplo, nós tínhamos um tipo diferente de responsabilidade, inclusive sobre nós próprios, que não eram os mesmos de hoje. O karma de um homem da caverna que dava uma catacaba na cabeça de uma pessoa e matava é diferente de um karma de um homem com consciência de hoje, tá, que tem a percepção do que está acontecendo, é muito diferente. Então a consciência é, você, mesmo que você, entre aspas, ache, vamos pensar a atitude mais possível, mais leve, você resolve não mais viver, comete o suicídio e nem vai para um umbral, mas você se afasta, você vira um repetente. Você se afasta daquele grupo karma que estava evoluindo. É muito ruim. Você já repetiu de ano alguma vez? Eu já. Você já pegou uma turminha com uma idade diferente, que você não sabe quem é? É muito ruim, velho. É muito ruim. Você atrasa tudo, você não tem mais motivação para nada, a vida passa não tem mais sentido. É horrível para uma criança isso. Isso eu estou fazendo um comparativo bem tosco, tá? Então é muito pior o atraso por não estar mais participando daquele grupo. Cara, aquele grupo calma já foi, velho. É como o seu amiguinho que jogava bola com você, que agora entrou na faculdade, já era, você não tem mais acesso a eles. E o que vai precisar é o seguinte, ver quem é que está no meio do caminho, que esperar a fila da reencarnação, que não é brincadeira, é grande, para você voltar, às vezes, com resquícios da forma como você se matou, mesmo que você não for para um umbral, não tenha ido, tá? E para ver qual grupo karma que é, não, a gente traz ele para cá, que a gente, se você precisar de misericórdia de alguém do grupo do karma, vai chegar perto de você. Para começar de volta, às vezes você vai nascer ali, vai viver um pouco só, vai desencarnar só para cumprir parte do que você não tinha feito, para aí finalmente você voltar ao seu processo. Então, está falando que um processo de desencarne tem entre 150 e 200 anos de atraso por suicídio. Bom, Saulo, eu acho que era bom a gente agora começar a focar no como evitar, né? Normalmente a maior parte dos suicídios não acontece de repente, né? São processos de obsessão que vão vindo com o tempo, e então é importante a pessoa e quem está ao redor estar atento a isso para nos sinais de depressão, né, que todos nós passamos, que todos nós encaramos isso, você não deixar baixar sua frequência, né, você tá sempre antenado, né, desperto, para não dar bobeira, né? Se você ou alguém ao seu redor está passando por esses processos de depressão crônica, tem que ser feito alguma coisa, né? Tem que ser feito algum trabalho de ajuda, de desobsessão, de um médico psiquiatra, alguma coisa para elevar esse padrão vibratório, né? E tirar a pessoa, né? Você próprio sair, pedir ajuda para sair disso. Saber ajudar também, porque saber ajudar. É uma energia muito forte. É uma energia muito forte. Vou contar um exemplo, por exemplo. Uma ajuda por indução, ela de verdade funciona, tá? O que é isso? Você só precisa se aproximar. Você está convivendo com uma pessoa que não é religiosa, tal. Se aproximar dela já ajuda você fazer ela ter pensamentos positivos. Mas um exemplo. Certa vez eu estava trabalhando, uma história muito interessante. E uma pessoa, eu trabalho na área de TI, né? Eu faço tudo. A pessoa pediu, Saulo, você pode ir lá no fundo do pessoal da auditoria para botar o pessoal no Wi-Fi. Eu falei, tá, eu vou lá. Rapaz, eu tava bem, velho. Na hora que eu entrei na sala, eu não sei em que momento, mas na hora que eu tive uma vontade de me matar, velho. Assim, dessa forma que eu tô falando. De não viver mais, perdi a vontade de viver. Meu Deus, que sala pesada. Aí eu me liguei, rapaz, tem uma pessoa ali que não tá bem. Uma daquelas, eram 3 moças, mulheres e tal. Aí eu saí da sala, fui pra Copa, melhorei, saí da energia. Aí eu falei, não, vai ter uma ali. Aí eu fui de volta, falei, peraí, deixa eu dar uma vez se eu botei vocês na rede certa pra sondar. Velho, eu descobri mais ou menos qual era. Eu tenho quase certeza que era uma pessoa que estava sentada na direita, no cantinho da sala, na parte do fundo.
E ela, quando eu cheguei perto de novo, eu senti a mesma coisa. Então, o que acontece com a indução? Um espírito, quando se aproxima de você, ele joga uma vontade. E a mesma coisa acontece com você quando chegar perto de alguém para tentar ajudar. Então, para ajudar alguém, você tem que estar lúcido quanto você vai sentir parte das sensações que ela vai sentir e você vai transmitir a sua sensação para ela. Então, quando você for abraçar uma pessoa chegar perto, você tem que ir em estado de oração, de nível alto de pensamento, para que os mentores consigam fazer parte desse magnetismo, não ficar impregnado em você, porque é muito forte. Então, assim, acomete dessa forma. Então, uma das formas de ajudar o suicida é essa. Você chegar perto dele, não fala do assunto, modifica a sensação, começa a fazer ele ter vontade de viver, tal, e quando ele sai da energia, você consegue tirar o pensamento dele disso. Isso é uma forma. A outra é quando a pessoa está voltada totalmente a isso, já até tentou. Tem casos horríveis, velho. Que eu conheço até. Então, qualquer coisa que você faça para elevar o padrão vibratório, seja orar em silêncio, seja cantar uma música, dançar, sabe, flores, luz, existem N maneiras, né, de elevar o padrão vibratório. Então, às vezes, com isso, a pessoa consegue respirar, conseguir sintonizar um pouco o seu mentor, o seu guia, e aí buscar ajuda, né? E tem ajuda. Acho que todo pensamento suicídio já é passivo de ajuda psiquiátrica, principalmente recorrente. Mas, eventualmente, sei lá, você se separou, não aconteceu a coisa, velho, você pode procurar ajuda psiquiátrica, né? Porque vai fazer com, pelo menos, você quimicamente tem uma diminuição daquela explosão que está dentro, que na hora é uma sensação terrível. Os remédios, né, que são passados pelos médicos psiquiatras, eles bloqueiam o acesso de entidades obsessivas, tá? Então, se tem um tonhão, um obsessor ali que está do seu lado, né, promovendo isso, você com o remédio, você consegue bloquear, se não totalmente, parcialmente isso, para você conseguir respirar, né, e pôr o juízo um pouco no lugar. Então, o remédio é fundamental também para pessoas que estão passando por isso. Tem casos assim tão estranhos, velho, tem casos que a gente não tem como englobar todas as dificuldades existentes, por isso que a gente tem que estar sempre com a mente aberta dessa situação. Certa vez, não foi ligado a gente, tá? Um amigo do trabalho falou comigo lá que uma menina de 10 anos mais ou menos, os pais dela são procuradores, pra você ter ideia assim. A situação de os dois, a situação de vida da menina era incrível, ela morava num lugar bom, tanto que os pais, de forma estranha, até levaram ela para viajar para Londres, um lugar que é energeticamente forte, não deveria ter ido para lá, eles não tinham conhecimento sobre espiritualidade, para tentar fazer a menina parar de pensar em suicídio. E a menina tentou se jogar de uma ponte de Londres. Aí o pai salvou a menina, e a menina chegou pro pai e falou dessa forma, assim: pai, você sabe que eu amo vocês, mas você sabe que eu vou fazer uma hora ou outra, né? A menina não queria viver. Eu não sei o que foi que aconteceu, eu sei que eles falaram com a gente também, o rapaz, não eles diretamente. A gente pegou o nome dela na época, colocou em alguns lugares, movimentou energia para que a coisa acontecesse. Então tem situações espirituais, velho, que são difíceis de explicar. De onde vem? Tem situações que vêm lá do fundo do baú, de situações espirituais que a pessoa está vivendo uma conexão, talvez obsessiva, que está conectado. Já tinham tentado, levar para a igreja, levar para centro espírita, levar para ter lugar, não ia ser imaginário. Estavam tentando viajar com ela, então estava tomando remédio, levaram para psiquiatra. Então tem situações em que você não consegue entender, mas mesmo assim você tem que vibrar, tentar o máximo possível entrar na energia, compreender que é uma dor muito forte. Quando a gente fala qualquer coisa, ninguém não deixa de compreender a dor do suicida. É uma dor, tanto é que é verdade que a pessoa não sente dor mais física. A pessoa chega num nível emocional que a dor física ela não existe mais. Então, para ela acometer o final de um processo, então tem que entender a mentalidade. Foi isso que quando eu fui fazer amparo, eu entendi a mentalidade, de tentar entender. Tanto que nessas horas do amparo, por exemplo, fora do corpo, eu nunca chego para um espírito e falo muita coisa. Eu chego mais, dou um passe, tento tirar a agonia, fazer com que ele sinta um pouquinho de alegria ou alguma sensação de alívio, para poder levar um pouquinho, tirar ele daquela situação. Então, o ato de suicídio, o pensamento suicida é um pensamento de umbral, de nível baixíssimo. Então, naquela hora, não tem muito diálogo que vai acontecer. Então, se você tem pensamentos assim e ainda tem minimamente uma capacidade de coerência, você deve buscar ajuda médica, tá? Para não chegar a riscos intensos até da atitude. Não vale a pena para o mundo espiritual assim, velho. Outra coisa
nesse sentido, Saulo, por vezes crianças, né, que têm já essa tendência, normalmente são porque elas, como eu falei, já se suicidaram em vidas passadas, né, em muitas vidas passadas. E aí já tem meio que, né, no seu, vamos dizer assim, no seu DNA espiritual, né, já tem essa tendência arraigada ali. Então, nos tratamentos de desobsessão que são feitos em apometria, casa espíritas, umbanda, evangelho, o que for, né, evangélicos, é possível de ser feito esse tipo de tratamento. Então, também, tanto crianças como pessoas que têm tendência suicida, os pais ou alguém próximo pode pedir ajuda, né, em nome da pessoa, porque às vezes a pessoa não consegue raciocinar, né, não consegue por si só pedir essa ajuda. Então, pais, alguém ligado a essa pessoa pode pedir ajuda e pode não só vibrar, mas ir num centro, né, em algum local, e solicitar esse auxílio para ser feito um processo de limpeza energética, para ser feito um trabalho de desobsessão e auxiliar essas pessoas a desvincular elas desses vínculos energéticos, vínculos magnéticos que existem, e fazer com que ela consiga respirar e talvez pôr o juízo um pouco no lugar para conseguir talvez ir num psiquiatra, né, que às vezes a pessoa se rebela e nem quer ir, né, então esse tipo de paliativo existe. E só mais, acho que um comentário aqui da minha parte final, Saulo. Nas casas espíritas de apometria ou o que for, né, em todos os lugares, a espiritualidade tem solicitado ajuda a quem é espiritualista, espírita ou o que seja, para auxiliar esses espíritos que estão desencarnados, né, lá nos vales, nas grutas, no umbral, basicamente, né, para tentar auxiliar esses espíritos que estão em sofrimento lá. Então, se você puder, nas suas orações à noite, né, enviar boas energias, boas vibrações, são muito úteis. Isso chega, tá? Então, existem falanges gigantescas, existem as falanges marianas, existem, vamos lá, comandos estelares, né? Todo mundo fala que tem arturianos, tem o que for. Gente, para a evolução do planeta, para que a vibração do planeta, né, melhore, precisa que sejam tratados todas essas pessoas suicidas, porque os suicidas não são psicopatas, não são pessoas que querem o mal dos outros, mas eles estão vibrando muito denso, né? É uma energia muito densa, e isso afeta o planeta como um todo, tá? Lembrando que se suicidam em torno de 1 milhão de pessoas por ano, e em torno de 10 milhões de pessoas por ano tentam o suicídio. No mundo todo. No mundo inteiro, né? Então é uma quantidade muito grande, né, de gente e de energias densas, e que esses vales, né, do umbral de suicidas, eles estão vindo para reencarnar em peso agora. Então o Divaldo Franco falou, né, que de agora até 2025, 2026, a quantidade de suicídios vai aumentar muito. Então essas pessoas, né, estão vindo para mais uma encarnação, para ver se passam de ano agora, tá? E tanto a espiritualidade como nós encarnados aqui temos um papel a fazer, temos que estar atentos a nós mesmos e a quem está em volta da gente, tá certo? Então, se a gente quer um mundo melhor para todo mundo, vamos estar despertos e não da bobeira, tá certo? E auxiliar aí, se quer auxiliar os comandos estelares, a Fraternidade Branca, auxiliar as linhas da Umbanda, as linhas do Oriente, quem quer que seja que você acredite, né, pode ter certeza que toda espiritualidade está um foco muito grande para evitar os processos obsessivos e evitar os suicídios, que é um problemaço para todos nós, tá certo? É uma debandada da vida, né? O suicídio é quando você desiste de um plano. É muito triste, bem, velho. Uma pessoa que desiste de namorar, uma pessoa que desiste de estudar, uma pessoa que desiste de qualquer coisa, ela não tem mais vontade, pela falta de vontade, né? É muito triste quando você é uma pessoa que desiste de alguma coisa, né? Então o suicídio, por esse lado, a chegada ao mundo espiritual pela desistência,
ela é muito triste, é muito mal vista. Os espíritos do umbral, eles não são bondosos para o suicida, tá? Eles veem os suicidas de uma forma muito próxima do que os galera das prisões veem o pedófilo, tá? É super mal visto. E se você for para uma dimensão mais alta, você vai sempre falar com pesar, porra, velho, e aí como é que, porra, me suicidei, velho? Não, rapaz, os caras vão falar, não, vai tudo bem, rapaz, a vida continua. Mas você sempre vai se pesar. Na hora que aconteceu, até você se recuperar, nascer de novo e viver uma vida boa e finalizar ela numa forma, tem que ver isso daqui para nadar, vai continuar a nadar, que nem a Nemo, a peixinha Dory do Nemo continua a nadar, né? Tem que continuar a nadar, velho, aqui. Não tá na encarnação? Oxe, meu velho, levanta a cabeça aí e vamos embora até o finalzinho dela, já que tá aqui, velho, não entrou? Pô, é que nem faculdade. Às vezes você entrar na faculdade é um peso desgraçado, mas tem que ir, velho, né? Ela tá lá, termine, pai, velho, né? Para mim no curso. Você já tá formado no lugar, depois você pensa em alguma outra coisa, tal, mas finalize, né? No sentido de que se você entrou, não desista, vá até o fim, faça um esforço para que a coisa aconteça. Bom, a gente fica por aqui, né, Zé? Sim, é isso aí. Bom, agradeço a todo mundo, né, pela atenção e divulgue a mensagem, tá certo? E divulgue as boas energias, as boas frequências. Bom, abraço para vocês, não se esqueça de cadastrar no canal do Zé. Qual é o canal, Zé? É Asal Espiritualidade, que é o Alma Cebosas Amigas da Luz, tá certo? Alma Cebosa Amiga da Luz, não sei de onde você tirou esse nome, né? Mas muito bom. Não se esqueçam também de cadastrar no canal de cortes e também não se esqueçam do projeto que a gente vai fazer aqui, tá? No sábado. Quem puder vir, vem. Quem não, assiste a gente aí, que a gente vai deixar a live aberta aqui a partir das 2, tá? Vai chegando, já vai estar aberta lá e a gente vai ver o que vai acontecer. Muita paz, muita luz pra gente. Fiquemos com a luz. Ficamos com a FO aí. Fui. Vamos. Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade.